Que bom, feliz demais. Edna, sempre muito proativa, sempre muito participativa, sempre muito forte na sua argumentação. É uma retaguarda muito importante que nós temos na nossa frente parlamentar. Na verdade, a inspiração da frente parlamentar ela vem da casa de Edna Silva. Ela sabe bem disso. Nos ajudou a construir essa frente parlamentar. Meus queridos, nós estamos aguardando a chegada do vereador Janduí Ferreira, que já se comunica aqui com a nossa assessoria, que está encontrando certa dificuldade, mas nós precisamos dar sequência aos trabalhos. Eu gostaria de facultar a palavra aos representantes do laboratório para que nós possamos discorrer sobre a temática que nós nos propomos na manhã de hoje. Eu não sei se me precipito, mas eu acredito que seria interessante para nós, enquanto frente parlamentar, ouvir, além das explicações técnicas necessárias, aquilo que nós podemos fazer dentro das nossas limitações. Nós temos a exata dimensão das limitações que nós temos, mas nós temos uma vontade imensa de contribuir e de fazer. Então, eu gostaria muito de aprender com os senhores, mas também de encontrar caminhos, né? De caminhos que a gente possa encontrar as soluções. Então, eu faculto a palavra. Quem quiser falar, fica à vontade. Bom, doutor Olímpio, vereadora Carol e todo o time, né, da Câmara de Vereadores aí de Campina Grande, acho que, de novo, em nome da BAIO, de reforçar esse espaço, essa abertura, esse diálogo, né, Edna, a gente aqui já está juntas há quanto tempo, né, sempre conversando sobre AME, sempre pensando na coletividade. Então, novamente, é um prazer e um prestígio poder estar aqui essa manhã com vocês. E aí, queria contar um pouquinho, a gente espera que esse momento seja muito mais uma conversa mesmo, né? De forma alguma a gente quer ser professoral, né? Acho que a gente quer muito mais trocar. E a nossa sugestão hoje é passar um pouquinho mais em detalhes sobre o que é atrofia muscular espinhal, porque tem alguns detalhes científicos, técnicos, obviamente não é uma discussão, né, médica propriamente dita, mas a gente gostaria de dar um pouquinho mais de detalhes sobre a doença, porque isso vai ser super importante para a nossa segunda parte da conversa, em que a gente entra um pouquinho mais na parte de acesso, como que a gente está hoje, quais que são os desafios, porque entender a doença, entender a jornada, se faz super importante para entender onde a gente está hoje e onde precisamos chegar. Então, essa seria a nossa proposta, né? A gente vai fazer quase um jogral aqui. A gente tem a participação, né, então, do Marcos, contando um pouquinho mais da parte científica, médica mesmo, da atrofia muscular espinhal. Eu vou falar um pouquinho do impacto social, né, econômico, e aí, Edna, por favor, né? Fique super à vontade para sempre complementar. E aí a gente fecha justamente com o Fernando, trazendo um pouquinho do panorama de acesso, onde a gente está hoje, quais são os desafios e aonde queremos chegar. Se vocês estiverem confortáveis com a proposta, pode ser? Então, maravilha. Eu vou compartilhar aqui minha tela e já vou passar a palavra ao Marcos, tá bom? E vocês, por favor, me deixem saber quando já estiverem visualizando aqui. Aqui, Edson, eu não sei, tá colocando que eu não posso compartilhar minha tela. Teria como você me habilitar? No caso, você quer compartilhar a tela, é isso? Isso mesmo. Só um momento para verificar. Tá bom, obrigada. Que acho que como eu não sou a host da reunião, acho que eu não tenho essa funcionalidade. E só eu vou compartilhar a tela aqui da Biogen, então seria só eu mesmo. Pronto, verifica agora se dá para... Vocês conseguem ver minha tela agora? Perfeitamente, Carol. Deixa eu colocar aqui. Modo Conseguem ver? apresentação. Sim. Maravilha. Sim.
Obrigado. Bom, então, fazer uma passagem aí um pouco sobre o que é a doença, falar um pouco dos aspectos clínicos, um pouco aí também de diagnóstico e classificação. Próximo, Carol. Como a gente sabe, né, a atrofia muscular espinhal, que é conhecida aí como AME, ela é uma doença neuromuscular. O que isso quer dizer? Ela nasce, na verdade, originalmente aí com um acometimento neuronal, mas logicamente atinge os músculos. E ela é uma doença que é degenerativa, ou seja, ela é caracterizada por essa degeneração, por essa destruição de uma entidade, né, um, um órgão que a gente conhece como neurônio motor inferior, e isso vai acontecendo e, como consequência, vai havendo uma fraqueza e atrofia dessa musculatura que é grave e é progressiva. O que que a gente entende, né? Que a gente conhece? O músculo, qualquer músculo, para ele se movimentar, ele precisa de um estímulo que vem do cérebro, vem do sistema nervoso central, através de uma estrutura, como se fosse um fio, né? Que é o neurônio motor. Então, quando eu causo qualquer lesão a esse neurônio, eu posso sim perder aí a movimentação desse músculo. E aí esse músculo ele passa a desenvolver um processo de atrofia, né, fraqueza inicial, que pode culminar aí com atrofia. Por isso a importância dessa manutenção, né, da saúde desse neurônio motor, para que esse músculo possa se movimentar e nós termos todas as funções do nosso corpo, que a maioria delas depende de um músculo. Movimentar um braço, movimentar uma perna, respirar, engolir, mastigar, tudo isso é dependente de músculo. Então, quando eu tenho acometimento de um músculo, eu posso perder qualquer uma dessas funções. Próximo. E falando um pouco mais sobre doença, a AME é uma doença genética, né? Então, são vários genes aí, né? Duplas de genes, conjuntos de genes que já foram associados, mas a gente sabe que 95% dos casos de AME, a causa é alteração em um par de genes que a gente chama de SMN1. E por que isso é importante? Esse gene, ele dá origem a uma proteína que mantém esse neurônio vivo. Ou seja, no momento em que eu tenho uma alteração desse gene e essa proteína não é mais produzida, eu tenho a morte desse neurônio. E como eu falei, com a morte do neurônio, o músculo deixa de ser estimulado e ele para de funcionar. Ele parando de funcionar, eu vou desenvolvendo o que é característico da doença. Ou seja, inicialmente é uma fraqueza muscular, uma diminuição do tônus, né, que é aquela força muscular, que acaba por atrofia. E essa atrofia, se eu pudesse fazer uma correlação, é a mesma atrofia que, por exemplo, quando eu quebro, por exemplo, um osso, eu preciso ficar muito tempo com um membro imobilizado, e esse músculo ele perde a capacidade de fazer a função dele. Ele entra numa atrofia, eu preciso de fisioterapia para recobrar essa função. É como se isso acontecesse, mas eu não consigo recobrar a função, porque na verdade o problema originalmente não é do músculo. O problema é que o neurônio morreu por conta dessa proteína não mais ser produzida, por conta de eu ter uma alteração genética. Então, se eu olhar aqui embaixo, eu consigo ver que um indivíduo normal ele tem os neurônios mantidos vivos porque ele tem a proteína presente, enquanto que no indivíduo com baixos níveis, se eu olhar, esse neurônio ele morreu e esse músculo deixa de ser estimulado e eu perco a função por consequência. Próximo, por favor. Falando um pouco sobre números, né, sobre epidemiologia, essa doença é uma doença rara, existe uma descrição para a doença rara, o número de casos que eu preciso ter para considerar uma doença como rara. E quando a gente fala na quantidade de pessoas que nascem, né, com essa doença, né, que a gente chama de incidência,
Estamos falando aí de algo em torno de 8,5 a 10 casos a cada 100 mil nascidos vivos. Só que quando a gente olha a quantidade de pessoas que existe, a prevalência, ela é uma prevalência menor. Então, estou falando aí de 1 a 2 casos por 100 mil indivíduos. Por quê? Porque existe uma mortalidade muito alta se essa doença não for tratada. Então, nascem sim entre 8,5 a 10, mas quando você vai olhar quem realmente sobrevive e consegue viver com a doença, esse número diminui muito. E uma coisa que é mais importante ainda é a questão dos portadores do gene que não desenvolvem a doença. Como a gente sabe, é necessário que o indivíduo tenha os 2 genes acometidos para que ele desenvolva a doença. Se ele tiver um gene acometido só, ele não desenvolve a doença. Ele é o que a gente chama de portador. Então, ele tem o gene alterado, mas ele não desenvolve a doença. Quando ele encontra um outro com o gene alterado e dá origem a um descendente, esse descendente sim tem uma chance de desenvolver a doença. Então, no Brasil, quando a gente olha, esse estudo avaliou 150 indivíduos saudáveis, a gente chega a ter aí 1 para 37 portadores. Ou seja, precisa acontecer esse encontro desses 2 indivíduos, eles gerarem um descendente para terem um filho ou uma filha com a doença. Isso, logicamente, varia de acordo com o país, de acordo com a região, mas isso aí dá para a gente a importância de se ter uma avaliação, um planejamento genético para que esses casos sejam aí, de alguma maneira, investigados, essas famílias investigadas para esse desfecho ser controlado. Próximo, por favor. E falando um pouco de características clínicas, como eu falei, então, existe a lesão do neurônio, né, a morte do neurônio, o músculo ele deixa de se movimentar, ele deixa de fazer a sua função, e esse indivíduo tem aí uma fraqueza muscular, uma hipotonia que acontece dos 2 lados, então ela é simétrica, ela não é de um membro esquerdo ou do membro direito, ela é simétrica. Isso evolui para uma atrofia. As regiões mais acometidas são as centrais, né? Então são as mais próximas do tronco e dos membros inferiores, mas os membros superiores também são acometidos e esse indivíduo ele tem toda a consequência disso com relação à incapacidade de movimentar membros, de engolir, de respirar, conforme a gente falou. Apesar dessa incapacidade motora, né, e dessa lesão neurológica por morte desses neurônios motores, esse indivíduo não tem qualquer acometimento da cognição e nem da sensação. Então, ele sente frio, sente calor, tudo normalmente, e também a cognição mantida. Então, ele se mantém entendendo tudo o que está acontecendo durante todo o curso da doença. Isso, logicamente, é bastante penoso também, né? Porque o indivíduo entende que está perdendo os movimentos do corpo, isso é bem ruim. E os reflexos também são perdidos porque o músculo não tem a função adequada. Ela é uma doença, como a gente sabe, de espectro clínico variável. Então, eu posso ter casos muito graves, hipotonia grave já ao nascimento, esse bebê já flácido ali ao nascimento, e ele evolui, infelizmente, para óbito já nas primeiras semanas de vida, uma mortalidade já muito alta com esse tipo de doença. Mas você também tem indivíduos que, apesar de né, não terem a doença, um quadro mais grave, mas nunca chegam a se sentar, indivíduos que sentam, mas nunca caminham, e indivíduos que andam aí com dificuldade, mas conseguem andar. Isso tudo, logicamente, vai de acordo com o tipo de doença, que é o próximo slide que a gente vai ver. Próximo, Carol. Como a gente sabe, então, a AMI hoje está classificada em 4 tipos, vai de 0, na verdade, em 5 tipos, vai de 0 até 4, e os tipos mais frequentes são o tipo 1, o tipo 2 e, em sequência, o tipo 3. E ela é classificada de acordo com o início dos sintomas. Então, a gente sabe que o tipo 1 é a criança que apresenta esses sintomas até o 6º mês. Ela, infelizmente, não senta de forma independente logicamente, ela apresenta problemas respiratórios e óbito muitas vezes antes dos 2 anos até. Quando você tem o tipo 2, é uma doença que se desenvolve entre o 6º mês e os 18 meses, e ela, apesar de sentar de forma independente, ela não anda de forma independente.
enquanto que no tipo 3, a doença que é desenvolvida após o 18º mês, né, os sintomas iniciam após o 18º mês, ela até chega a andar de forma independente, mas perde essa capacidade com a progressão da doença. E por isso esse espectro, né, dependendo do tipo de doença, é, é um momento em que desenvolve os sintomas e os marcos motores que ela atinge. Enquanto que o tipo 0, né, é um tipo muito grave, como eu falei, essas crianças já evoluem para óbito nos primeiras semanas de vida, e o tipo 4 é um tipo menos grave, em que esse indivíduo pode chegar à fase adulta sem qualquer sintoma e desenvolver a doença na fase adulta. Uma coisa importante que a gente precisa falar aqui é que os estudos clínicos, não só os pivotais, que a gente chama, que deram aí o registro regulatório para o nusinersen, tanto como os de vida real, eles demonstraram, sim, benefício, né, no tratamento dos três, né, principalmente aí do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, faz sentido que esses três tipos de pacientes, eles tenham logicamente, acesso ao tratamento, logicamente, de acordo com a avaliação e com a indicação do médico que esteja acompanhando esse tipo de paciente. Obrigado, Carol. Imagina, acho que a ideia aqui, então, foi realmente essa parte um pouco mais clínica da doença, e agora o que a gente, não sei se, e por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da apresentação, fiquem super abertos, e aqui o que a gente queria trazer agora um pouco bom, entendemos a doença, qual que é hoje o nosso cenário de acesso e, na sequência, qual que é o impacto social, econômico de você não tratar essas pessoas, né? E essas coisas se conversam. Então, na verdade, é uma apresentação muito similar à que a gente fez na sessão solene, mas a gente queria passá-la com um pouquinho mais de calma aqui, para que vocês também consigam tirar dúvidas ou absorver melhor o conteúdo. Então, eu vou compartilhar novamente aqui minha tela, se eu não errar as coisas. Vamos ver. Pronto. Conseguem ver? Vocês poderiam falar, porque eu parei de ver a Carol, carinha de sim, vocês. estamos Então tá Perfeitamente, bom. Carol. Obrigada, gente. Então tá bom. Aqui, na verdade, eu não quero me repetir, porque eu acho que o Marcos colocou super bem o que é a doença, mas vamos, né? Então, aqui em termos muito objetivos. A AME é rara, ela é progressiva, né? Ou seja, ela vai continuar evoluindo. E se você não trata com um tratamento modificador da doença, lembrando, é cura, não é cura. Hoje não existe tratamento que cure na atrofia muscular espinhal. São todos transformadores do curso da doença, tá? Então, se ela continua progredindo, ela vai levar a uma série de perdas de habilidades motoras. E essas habilidades, vamos lembrar o que o Marcos disse, motor é se mexer, com certeza, mas é respirar, é se alimentar. São atividades vitais e atividades que têm total correlação com dignidade humana, né? E aí o que acontece? Essas perdas, elas são graduais, elas vão acontecendo ao longo do tempo, mas elas se acumulam e elas são irreversíveis, porque o neurônio, né, vocês viram ali naquela fotinho, o neurônio, quando ele atrofia, quando ele morre, ele infelizmente não se regenera, como, por exemplo, as células da pele que a gente tem. Então, uma vez que ele morreu, essas perdas elas vão se acumular e elas são irreversíveis. E qual que é o impacto? Então, ela vai reduzir de maneira super importante a independência dessas pessoas em realizar atividades rotineiras. Então, acho que essa é a grande, aqui se a gente pudesse resumir, essa é a grande necessidade e urgência da gente tratar todos os pacientes com AME, porque embora a progressão possa ser um pouco diferente, um pouco mais lenta, a depender do tipo, que são aqueles 3 principais tipos que o Marcos acabou de mostrar pra gente, a história da doença é a mesma, tá bom? E aí aqui, acho um outro ponto super importante, acho que a vereadora Carol vai concordar em gênero, número e grau aqui, quando a gente fala sobre qualquer cuidado, o tratamento farmacológico, o medicamento é importante, sem dúvida, mas olha só todo o ecossistema de cuidado que a gente precisa ter ao entorno desse paciente. E do paciente, é da família, é do cuidador, né? Então, assim, e aqui na Biod a gente tem sempre essa posição e por isso que a gente luta tanto pelo acesso administrativo, porque eu quero ter uma política de cuidado de Estado.
Eu quero ter uma política de cuidado que olhe esse paciente 360, que vai dar o tratamento no momento certo para o paciente certo, mas também vai prover a fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, diagnóstico, né? Então, por isso que a gente é sempre tão empenhado e tão engajado, e assim, desde que a gente trouxe, lembrando que a Spinraza foi a primeira medicação, né? Há anos, esses pacientes não contavam com qualquer outra terapia medicamentosa, nós fomos os primeiros, e assim que a medicação chegou no Brasil, em tempo recorde, lançou nos Estados Unidos em menos de um semestre, já estava aqui no Brasil por conta do nosso compromisso, e assim que aprovada e preço estabelecido, a gente já submeteu à Conitec. Esse sempre foi o nosso compromisso, e a gente já avançou muito, ainda não estamos lá, e acho que por isso até dessa conversa, mas esse é o ponto, a gente precisa olhar todo esse ecossistema. E por que a gente precisa olhar todo esse ecossistema? Primeiro, opa, dedo nervoso aqui, pessoal, me perdoem. Pronto. Primeiro ponto, quando a gente considera o paciente, né? Então, vamos lá, o neurônio, por conta dessa mutação genética, e olha a beleza do corpo, né, gente? É literalmente 3 letrinhas ali que se são suprimidas, que são alteradas, que causam toda essa doença. Então, por conta da inexistência dessa proteína, né, os neurônios morrem e não estimulam o músculo. Por conta disso, a gente vai ver o quê? Fadiga, fraqueza, hipotonia e atrofia muscular progressiva. Isso vai levar ao quê? A perda da função motora, que por sua vez vai impactar de maneira negativa e bem importante na qualidade de vida. E quando eu falo isso, vamos lembrar o que o Marcos trouxe. As pessoas com AME têm a capacidade cognitiva normal, são cidadãos, são ativistas, são artistas, são eleitores, são tudo, né? Quer mais exemplo maravilhoso do que a Laísa? Né? E aí o ponto, se a gente permite que essa doença progrida, a gente vai afetar essa capacidade das pessoas fazerem o quê? E aqui eu estou focando principalmente nos tipos 2 e 3, que é o que hoje para tipo 2 a gente está discutindo o protocolo, que o Fernando vai contar um pouquinho mais para frente, e tipo 3 hoje não temos acesso administrativo, tá? Então, o que vai afetar essas pessoas? Higiene e autocuidado. É a diferença que eu tenho para usar um banheiro público, por exemplo, porque eu tenho força o suficiente para fazer a transferência da cadeira de rodas para o assento sanitário, de eu tomar banho, de eu escovar meu dente, de eu me alimentar de forma independente, de eu conseguir me mover, de eu conseguir sair da minha cama, de eu virar na minha cama, de escrever, né, de socializar, de trabalhar, de estudar. Então, olha só, aqui tudo para contar, né, do que uma mutação ali no nosso corpo pode levar ao limite aqui para essas pessoas, tá? E olha o impacto na qualidade de vida. E quando a gente fala, puxa, tipo 2, tipo 3, a expectativa de vida praticamente, é muito similar à das pessoas que não têm AME, mas eu estou falando de cidadãos, de indivíduos que vão, ano após ano, perder, né, vão degenerar e olha tudo que eles vão perder aí ao longo da vida, tá? Porque essa é a história da AME se ela não for tratada. E aqui eu queria trazer, quando a gente pensa todo aquele ciclo, né, todo aquele ecossistema que é impactado, olha só, eu também estou falando da família. Eu estou falando que aqui 80% dos cuidadores relatam problemas com a própria saúde física e 84% relatam impacto na saúde mental. Olha os custos indiretos na renda familiar, quase metade da renda familiar, justamente por conta da perda da renda e ao cuidado informal. E olha o impacto financeiro da doença. 80% dos cuidadores reportam impacto no seu status financeiro. Tá? Então, isso por conta da progressão da doença. E vamos olhar o sistema de saúde. Então, se, de novo, a doença progride, ela degenera, os casos vão ficando mais graves, eu vejo um aumento aí de 50% das internações de pacientes com tipo 2, tipo 3 na UTI. A gente sabe hoje, né, acho que a vereadora Carol vem da saúde, o custo que representa para o sistema uma internação hospitalar. E não só eu aumento o número de internações em UTI, como elas duram mais tempo, uma média aí de mais de uma semana. Tá? E 96% delas na UTI. E olha só as complicações, elas tendem a aumentar de 3 a 5 vezes após os primeiros 2 anos de diagnóstico, justamente pelo quê? Pela característica progressiva da doença. Né? Então, eu também estou falando de um impacto super importante para o sistema de saúde. Tá no estado, tá no município, tá na União.
Então, veja a importância de tratar essas pessoas no tempo correto, da ótica do paciente, da família e do sistema de saúde. E aí aqui eu queria de novo, então, acho que o Marcos já trouxe isso bem aqui no finalzinho ali da fala dele, mas queria trazer talvez para retomar alguma coisa, e aí também convidar o Fernando para a gente aterrissar justamente onde que estamos em termos de acesso agora, porque eu acho que essa história toda, né, ela é muito tocante para a gente deixar essas pessoas sem tratamento. Né? Essa é a nossa posição, a gente defende o acesso administrativo, uma política de cuidado para os pacientes com AMI5Q, de acordo, claro, com a indicação médica ali do médico assistente. Então, aqui queria convidar novamente o Marcos e também o Fernando para tratar justamente como que o Spirasa, né, entra nessa história toda, e aí também a gente mostrar com o Fernando onde que a gente está em termos de acesso. É importante, Carol, você falar isso, porque a gente está falando de uma droga inovadora, na verdade, e pioneira, né, como muitas coisas que a Biogen faz. Então, quando eu olho hoje para todo o arcabouço de ciência que está envolvida e que foi embarcada nessa medicação, eu tenho um programa clínico muito bem desenvolvido, que envolveu aí, né, contou com o estudo de pacientes tanto com tipo 1, com tipo 2, com tipo 3. Eu já tenho isso também refletido em estudos de vida real, porque a gente sabe que eventualmente possa existir uma diferença entre os resultados atingidos num estudo clínico, que é super controlado, e num estudo de vida real, que é aquele dia a dia ali do médico com o paciente. Isso se confirma, em alguns casos é até melhor na vida real do que foi no estudo clínico. O número de pacientes pensando numa doença rara, como eu mostrei, envolvidos nesses estudos, é um número super significativo. Isso não é só Brasil que a gente está falando, estamos falando aí em vários países do mundo, né, que participaram desses estudos. Quando a gente olha esses estudos, como eu falei, o benefício ele não é restrito a um tipo, ele acontece para os 3 tipos, principalmente de AMI, e ele mostra, sim, que existe uma alteração desse curso de doença com estabilização e ou ganho de função quando eu avalio a melhora desses pacientes através das ferramentas que hoje são utilizadas na prática clínica, né, que são as escalas, em que o paciente é literalmente avaliado aí de acordo com as funções que ele consegue fazer e como isso evolui ao longo do tratamento. E quando a gente compara isso aos pacientes que, infelizmente, seguem o curso natural da doença, a gente consegue realmente confirmar o quanto é positivo, o quanto faz sentido você oferecer tratamento para todos esses pacientes, né? Por isso até que hoje a gente já tem aí mais de 11 mil pacientes tratados no mundo no Senercena. Só um complemento em cima da fala do Dr. Marcos, em relação aos reembolsos, né, em relação a como a gente disponibiliza essa tecnologia nos países. Hoje a gente tem o Nucina sendo aprovado em diversos países e em mais de 21 deles sem qualquer restrição, só sem qualquer restrição a tipo, idade, diagnóstico e etc. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Aqui no Brasil, e por favor, se puder passar, não sei se a gente tem outros slides aqui, Carol. O momento que a gente está, né? Aqui no Brasil, a gente está indo para... A gente tem uma mobilização social, é o produto que foi mais mencionado dentro das consultas públicas, tá? Então, a gente teve uma mobilização inédita, com mais de 80 mil contribuições. É um produto que já foi analisado 4 vezes pela Conitec, para alguns tipos, precisamente, mas alguns deles para todos os tipos. O próprio Ministério da Saúde fez um cadastramento de pacientes, então hoje os pacientes se voluntariaram e fizeram esse cadastro de mais de 467 pacientes, estão aguardando, e nesse preciso momento, há mais de 1 ano, esse tratamento ser disponibilizado. Tá? Então, esses pacientes continuam aguardando, sem nenhum tipo de acesso formal. Alguns deles, obviamente, pela gravidade, podem ter se
quadros até praticamente irreversíveis na progressão da doença, uma vez que a doença ela continua progredindo. E aqui a gente tem alguns pacientes que acabaram fazendo o uso da judicialização no âmbito estadual, no âmbito privado, e não conseguiram esperar mais. Então, esses 467 pacientes estão catalogados e cadastrados pela ouvidoria do SUS, no 136, e continuam aguardando. Mais uma vez, a necessidade médica atendida, né? O protocolo hoje oficial do Ministério da Saúde, ele só engloba tipo 1, e aí a gente buscou, através de um árduo diálogo junto com todos os atores da saúde, a incorporação do tipo 2 e o tipo 3. Em meados desse ano, provavelmente foi em maio, a gente teve a primeira, ao parecer positivo. Comentando um pouco sobre toda essa jornada e todo esse caminho que nós percorremos juntos, porque nós entendemos que a gente é uma parte de todo esse ecossistema e a gente conta muito com toda a associação de paciente, com os entes públicos, com todo mundo da cadeia. A gente fez houve a primeira recomendação negativa lá em 2018. Foi onde a gente teve a consulta pública com mais de 36 mil contribuições, recorde disparado de todas as contribuições, para a gente ter uma ideia que hoje continua sendo a maior consulta pública da história. A gente tem a consulta pública de 40 mil, foi o segundo pleito, mas disparado o segundo produto que teve mais menções, ele não chega a 18 mil, a 15 mil contribuições. Então, depois dessa recomendação negativa, em 2018, a gente fez uma nova submissão, uma segunda submissão em janeiro de 2019, e nós tivemos uma recomendação preliminar só para tipo 1. Acho que os senhores devem lembrar, foi um momento onde teve um anúncio pelo governo do acordo de compartilhamento de risco, o qual acabou não vigorando. Tivemos mais uma vez um novo recorde de contribuições de consulta pública, então mais de 40 mil contribuições, e aí onde a gente teve a inclusão do tipo 1 e o acordo de compartilhamento de risco para tipo 2 e tipo 3. Em junho de 2019, o Ministério fez uma publicação numa portaria fazendo o uso do acordo de compartilhamento de risco, onde em setembro de 2019 houve esse chamamento para aquele cadastro dos 467 pacientes, e em agosto de 2020, então, ou seja, praticamente um ano depois, houve o cancelamento do acordo de compartilhamento de risco por parte do Ministério, por questões de aplicabilidade dentro do sistema. Eu queria chamar só a atenção aqui para vocês conseguirem entender o quanto esses pacientes ainda estão esperando. A gente está falando aqui de anos de espera, anos de progressão, anos de esperança, que a gente está hoje, nesse momento, com que esses pacientes ainda continuam aguardando. Através de uma mobilização, houve uma live com o secretário Elian Gotti, com mais de 247 pacientes com tipo 2 e 220 tipo 3 cadastrados, que foram aqueles 267 que a gente mencionou, e aí houve a terceira submissão e a solicitação apenas para tipo 2 e tipo 3. Com a mobilização inédita, a gente conseguiu, tivemos uma recomendação preliminar negativa, e aí, através de toda a nossa mobilização social, a gente conseguiu reverter apenas para tipo 2 a recomendação, para uma recomendação positiva. Nesse momento, depois da assinatura do secretário, a gente está em processo de PCDT. O PCDT ele leva o protocolo oficial do Ministério da Saúde. Ele leva 180 dias para ser publicado e realizado. Nós fomos apreciados nessa quarta-feira, público, então o PCDT para tipo 2 ele foi apreciado pela Conitec na quarta-feira. Um grande ponto que a gente ressalta aqui é o risco da gente continuar deixando uma parte desses pacientes de tipo 2 que foram aprovados de fora, por critérios de restrições ou de diagnóstico, ou início de sintomas, ou até mesmo idade. Então, idade não é preditor de tratamento, o que é sim são se efetivamente esses pacientes preenchem critérios de qualidade, efetivamente de funções motores dos membros superiores. Um paciente hoje com 5 anos, ele efetivamente pode responder
tão bem quanto um paciente de 25 ou tão bem quanto um paciente de 35 ou de 40 anos, se ele mantiver as suas funções dos membros superiores preservadas. Esse é o mais importante do que só a idade. Mas também a gente entende que o Ministério da Saúde precisa de uma previsibilidade orçamentária e critérios claros para conseguir fazer toda a comunicação com todas as secretarias de saúde e toda a classe médica. Então, o que nós estamos nesse momento é aguardando a publicação oficial desse PCDT, onde abre-se para consulta pública, e aí onde toda a sociedade civil pode se manifestar, mas nosso maior pleito aqui é defender os pacientes para acesso amplo, para todos os pacientes tenham efetivamente os critérios preenchidos, de acordo com as recomendações médicas e clínicas, claro, mas que a gente consiga aqui prover esse acesso para esses pacientes que estão esperando e aguardando há tanto tempo. E alguns deles, infelizmente, não conseguiram chegar até aqui para viver esse momento. Esse é um momento que a gente está, em todos os momentos a gente buscou um diálogo aberto e construtivo com o governo, tanto nas questões comerciais quanto nas perspectivas clínicas. Então, hoje, é um ponto que nos dá muito orgulho da Biogen Brasil, é hoje praticar o menor preço de Spinraza no mundo. Então, hoje esse é um preço que a gente entende a necessidade e a sustentabilidade do SUS, que nos orgulha tanto, e a gente faz esse approach com o governo e com o Ministério da Saúde e mantemos o nosso compromisso aqui de sempre buscar a sustentabilidade do sistema. Mas também, por outro lado, trazer a urgência do tratamento para esses pacientes que aguardam há tanto tempo, de uma forma tão árdua, e como a gente conseguiu ver pela apresentação do Dr. Marcos e pela fala da Carolina, o quanto que é penoso esse dia a dia, o quanto isso é não só para o indivíduo, mas para toda a cadeia, todo o âmbito familiar e, obviamente, para toda a sociedade. Que a gente vive isso, obviamente a gente se sensibiliza por isso, mas a gente não vai desistir, a gente tem isso como compromisso e propósito da companhia. Eu agradeço aqui, abro para perguntas. Eu acho que essa oportunidade de falar que a gente está tendo ajuda a gente bastante a buscar essa sensibilização. Nesse momento, a gente aguarda a abertura da consulta pública, esperamos que não haja um critério restritivo onde não tenha uma restrição muito grande dos pacientes. Nós sabemos dessa balança orçamentária e essa corda bamba que os gestores vivem, mas a gente também, por outro lado, sabe que critérios eles precisam ser muito bem definidos para a gente não deixar ninguém de fora. E alguém que somente poderia ter uma resposta e um prognóstico muito diferente, um modificador de vida totalmente diferente, simplesmente por um critério financeiro. Eu encerro aqui minha fala, agradeço mais uma vez aos vereadores, à frente parlamentar e todo o pioneirismo e da Prefeitura de Campina Grande. Muito obrigado. Muito esclarecedora a nossa conversa. Nós agradecemos a forma sempre disponível que os representantes do laboratório estão se colocando. É uma conversa totalmente pedagógica, acessível a quem não tem um conhecimento mais profundo dessa parte técnica. Eu me sinto totalmente contemplado. Eu acredito muito na força da participação ativa da sociedade. Só o cidadão ativo ele consegue fazer o Estado efetivo. Isso é uma coisa que eu tenho como apanágio da minha vida, é esse entendimento. A cidadania ativa faz com que o Estado seja efetivo. Então, nós assumimos o compromisso de estar ombreados não só com essa causa pública do laboratório, que vai além de negócios. Nós não estamos tratando de negócio, nós estamos tratando de vida humana, de acesso à saúde. E o senhor foi muito feliz, doutor Fernando, quando coloca que a gente não pode se deter enquanto pessoas estão sendo excluídas do processo e pessoas estão morrendo.
Então, nós temos esse compromisso, apesar de entendermos, repito, e compreendermos que estamos numa cidade de porte médio, mas nós entendemos que nós temos políticos influentes no Estado, inclusive o ministro da Saúde é do Estado, nós temos senadores influentes, nós temos deputados federais influentes, e nós vamos, enquanto frente parlamentar, bater a porta de cada um deles. Vamos levar essa demanda como uma demanda prioritária, né? Eu entendo, isso é um entendimento pessoal, pode até não ter respaldo legal, é que a Conitec é um órgão consultivo, é um órgão deliberativo, mas a decisão é executiva, a decisão é de quem está à frente do executivo. E eu espero que nós possamos, né, interagir de forma ordeira, de forma diplomática, mas muito firme nessa convicção, né, de que, como foi dito, não estamos falando de cura, estamos falando de qualidade de vida, de ampliação de expectativa de vida. Então, podem ter certeza que nós estaremos juntos e também podem se sentir livres, não se sintam constrangidos para demandar para a nossa frente. Nós estamos, graças a Deus, com um canal de interlocução muito bom. Vamos manter esse canal de interlocução. O nosso mandato, o mandato da vereadora Carol Gomes, o vereador Janduí está acompanhando. Desliga o microfone, Janduí, por favor. O Janduí está acompanhando os trabalhos. Nós fazemos parte de bancadas opostas. Eu faço parte da bancada de oposição aqui no plano municipal. Eles são da bancada governista. E é bom que nós tenhamos essa pluralidade de linha de pensamento na bancada, mas isso é uma bandeira que não tem partido, é uma bandeira partidária. O lado aqui é o lado da saúde pública. Então, eu agradeço demais a oportunidade. Eu estou plenamente satisfeito com o nível do debate e já conversando aqui com o Vinícius, nós já começamos a operar hoje na busca de agendar audiências com essas autoridades, com o ministro da Saúde, com senadores da Paraíba, com deputados federais da Paraíba. Vamos fazer uma frente positiva, proativa, no sentido de que a gente consiga avançar nesse processo. Não sei se algum dos colegas parlamentares tem algo mais a acrescentar. Eu terei uma entrevista agora de 10h20 da Band News, será ao vivo, mas nós ainda temos tempo para que a gente possa fazer considerações finais. Eu abro e deixo a palavra facultada a quem tiver interesse. Doutor Olímpio, está me ouvindo? Pois não, vereadora Carol. Assim, só para, não é nem acrescentar, mas eu acho que, assim, de certa forma, da minha sugestão, mas a minha fala, assim, tinha momentos quando eles falavam, eu não sabia se eu me colocava enquanto área de saúde, enquanto está na política, porque realmente não é assim, é um conjunto. Você não consegue só fazer reabilitação nas terapias se você também não tiver o tratamento medicamentoso, né? E também não só se faz o tratamento medicamentoso sem as terapias. Então, é necessário, é para ontem, né? Eu tive a oportunidade de conversar, a fisioterapeuta, já que a gente está aqui até mesmo com Edna, de Laísa, é minha amiga, terminou comigo, então, assim, ela mostra e conversa comigo quando a Laísa faz uso da medicação, né? Como ela avança, né, em termos, né, motores. Então, é uma necessidade. Então, assim, não tem o que pensar. Talvez a gente vê uma política de construção do início dos testes, né, de início para o teste do pezinho, que venha contemplar, né, para ter o diagnóstico precoce, mas a gente também tem que pensar dessas pessoas que já estão, né?
dessas pessoas que já estão acometidas. É preciso pensar, porque a gente não fala só a medicação, a gente está falando de vida, né? E essas pessoas, elas têm, acima de tudo, a esperança de viver, né? Então, acho que a gente, como ser humano, a gente tem que contribuir acima de tudo, doutor Olímpio. Eu acho que a gente tem que unir forças, não existe cor partidária, existe só uma causa. E acho que o momento que a gente vive mostra que a política, ela é necessária, é salutar no momento certo de montar palanques, mas eu acho que existem momentos, e nós vivemos nesse momento, que a gente tem que unir forças. São pessoas que precisam da gente, né? E uma pessoa dessa poderia ser meu filho, poderia ser seu filho, né? Verdade. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, da política, a gente tem que ter empatia, né? Então, é uma causa, por mais que a gente vê falar muito, né? Existem as doenças da moda, que muitas vezes a política ela entra mais para mostrar à sociedade que está abraçando a causa. Mas não existe, eu acho que de minha parte não existe, na parte do doutor Olímpio, eu acho que de Janduí também não existe esse pensamento, mas acima de tudo, de lutar através da política para que a gente possa salvar vidas. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, né? As Caróis, né? Agradeço demais esse esclarecimento, estender de mãos para a gente, né? Por mais que a gente seja de uma cidade tão pequena ao porte de todo o Brasil, mas eu acho que nós temos uma música que eu acho que vocês conhecem, tudo começa pelo primeiro passo. Então, eu acho que aqui a gente põe em prática essa música e eu tenho certeza que daremos longos passos e, com certeza, né, eu acho que, com fé em Deus, assim eu acredito, né, que nós poderemos, doutor Olímpio, nossa frente parlamentar poderá contribuir, né? Contribuir, que eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a todos vocês, muito obrigada e até a próxima, né? A próxima, aqui vocês vão morrer de ver a gente, né? Morrer de ver a gente, mas pode ter a certeza que nós temos a vontade de contribuir para que tudo possa ser, né, resolvido. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Carol Gomes. Vereador Muito importante a sua participação sempre. Vereador Janduí, que satisfação vê-lo. É importante ressaltar que a nossa frente parlamentar é uma frente parlamentar pequena, composta de 3 vereadores, mas muito aguerrida, muito ativa, e nós temos a maior satisfação, vereador Janduí, de ouvir a sua palavra. Obrigado, vereador Olímpio, os demais participantes da reunião. Quero reafirmar o meu compromisso, o nosso compromisso da frente parlamentar, na condição de vereador, como foi dito, o vereador Olímpio Oliveira, nossa missão ela não tem cor partidária, ela não tem endereço fixo, é lutar por melhoria para quem realmente necessita dessas melhorias na saúde. E aí eu reafirmo o que disse e faço das palavras de Carol as minhas palavras, as palavras do vereador Olímpio Oliveira, as minhas palavras, e quero agradecer, né, a compreensão de vocês. Tive um problemazinho de conexão aqui, mas quero, mais uma vez, reativar o meu compromisso e dizer que estou sempre à disposição para participar de todas as reuniões e nós vamos juntos tentar, né, viabilizar algo que venha a somar nessa comissão, melhorar, né, nessa questão. Então, muito obrigado a todos. Sei dos compromissos que todos têm, mas era só isso que eu queria falar, doutor Olímpio, e parabenizar a todos pelo encontro, pela reunião. Obrigado. Muito obrigado, vereador Janduí, que tinha outro compromisso hoje, cancelou o compromisso para prestigiar a nossa reunião. Muito obrigado. A coordenadora da pessoa com deficiência de Campina Grande, nossa estimadíssima Edna Silva, para as suas palavras de conclusão. Oi, Edna. Resolvi aparecer mesmo com o rosto inchado. Linda, mulher. Você está linda como sempre. Mas eu não poderia deixar de estar conversando com vocês e falando aqui também. Gostaria muito de agradecer mais uma vez ao pessoal do Laboratório da Base. Meu Deus, vocês
são tão sociáveis, vocês são tão humanos, mesmo com tanta ciência, conseguem fazer com que a humanidade ela seja acima da ciência. Vocês realmente têm o meu apreço, têm o meu respeito, meu e da minha filha. Não é à toa que a Laísa faz questão de defender o uso do Nucinecena. Não é à toa que essa própria Casa Câmara aí, a gente, quando foi, a Anvisa não queria aprovar, que a gente foi para aí, gritou, levou documentos para Brasília, e saibam que a gente tem aqui na Paraíba deputados e senadores, como o vereador Olímpio falou, muito influentes em Brasília, e tem como sim eles nos apoiarem nesta causa e tentarmos viabilizar e reverter algumas situações que não foram tão adequadas, principalmente porque elas não têm comprovação, eu não consigo entender o motivo pelo qual se cria tantas restrições, sendo tudo tão bem comprovado, né? E nos próximos dias, eu acredito que a gente já vai estar viabilizando, através do doutor Olímpio, da Frente Parlamentar, de Carol, do vereador Janduí, essa documentação ou esse encontro com o nosso ministro, Marcelo Queiroga. A Laísa já também entrou em contato com ele diretamente, ele respondeu, disse que gostaria de conversar também com ela. E mais importante ainda, pessoal, que quando a gente lutava na época da Avisa, que o ministro era o Barros, né? Eu acho que a Carol lembra dessas coisas, a Carol Cavanha lembra, o ministro atual teve o primeiro contato com a Laísa quando a Laísa foi falar com o atual ministro, que era o Barros, na época, e ele conheceu a história da Laísa há 3 anos atrás, em 2018, e desde então ele acompanha a Laísa, e ele quer ouvir muito. Eu acredito que vai ser um momento marcante na nossa vida, mais um, tá, pessoal? Para nós estarmos juntos aí, unidos. E agradecer cada vez mais, e fico muito feliz de ter agora 3 vereadores na nossa cidade, apesar que uma já é da área de saúde, mas entendendo mais ainda do que a AME, tendo propriedade, tendo recurso científico, recurso pedagógico para entender como essa doença ela é avassaladora, como ela não atinge só o paciente, mas a família, o meio social, então a saúde como um todo. Garantir o tratamento hoje é prevenir financeiramente, já que o problema é esse, da aprovação e da liberação, custos muito maiores a longo prazo. E você vai cuidar das pessoas, garante o seu direito à saúde e diminui os custos se você tratar hoje, tratar agora. E não esquecer dos que já foram diagnosticados, como Carol falou. Teste do pezinho vai vir, ok. Vai começar, ok. Mas os que já estão, nós vamos deixar abandonados, morrendo, definhando? Não podemos, não é isso? Então, muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês e sigamos juntos sempre, 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 realmente. Muito feliz, viu, com esse contato. Muito obrigado, Éden. Você sabe do nosso apreço e da nossa gratidão, né, por tudo que você tem feito por essa causa e pelos canais que você tem aberto para a nossa frente parlamentar. Muito obrigado. Eu pergunto se nós temos mais alguém que quer fazer considerações finais, se tem mais alguém que se habilita. Doutor Olímpio, Pois não, doutor Fernando. Desculpa, vereador. É só fazer uma fala final, acho que em nome da Biogen. Reforçar, agradecer novamente e parabenizar a Frente Parlamentar, todos os vereadores. Nós vemos aqui um caráter genuíno e verdadeiro, e reforçar em nome da companhia que a gente vai buscar 2 grandes coisas. Primeiro, é garantir que esse PCDT, esse protocolo disponibilizado pela Conitec para tipo 2, seja amplo o suficiente para não deixar nenhum paciente de fora, nenhum paciente que se beneficie realmente com a terapia de fora. E também não desistir do tipo 3. Nós já estamos em conversa com o Ministério da Saúde, já estamos buscando melhorar e elaborar um protocolo, uma submissão para tipo 3. Esse é o compromisso da companhia e a gente conta com o apoio de toda a sociedade, porque esse é o nosso compromisso com os pacientes. Eu agradeço novamente, parabenizo a Frente Parlamentar
Em nome da companhia, muito obrigado e um excelente dia a todos. Nós que agradecemos, doutor Fernando, em seu nome, nós agradecemos ao doutor Marcos e também às Caróis, a Carol Cavanha e a Carolina Huckman, por toda a assistência, por todo essa vontade de contribuir, de facilitar o nosso trabalho, enfim, faltam palavras. Nós somos gratos e, repito, não se constranjam de acionar o nosso mandato, de acionar a frente parlamentar. Estamos juntos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana e que nós tenhamos sucesso nas nossas caminhadas. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia, Obrigada, bom dia. Tchau, Até tchau. mais. Bom dia. Nos veremos. Vereadora Carol. Doutor Olímpio, é até bom se eu ter ficado. Quais os nossos próximos passos? Vamos bater na porta agora de quem tem mais força do que a gente. A minha intenção é oficial ao ministro da Saúde, solicitando uma audiência que pode ser feita aqui na Paraíba, né? E também a nossa representação do Senado Federal. Eu acho que estadual era importante também, né? A gente também trazer junto, né? Acho que a Assembleia, acho que juntar as forças políticas das instâncias era importante, né? Muito bem lembrado. Nós temos uma parceria importantíssima com o deputado Ranieri Paulino, que preside a frente parlamentar similar na Assembleia Legislativa. Poderia fazer uma reunião com a frente parlamentar da Assembleia, inicialmente? Acredito que não teremos nenhuma dificuldade. Excelente ideia. Excelente ideia. Excelente ideia. Agora, a gente não pode perder de vista que a gente também pode correr o trecho, especialmente em relação, sem excluir os demais, o ministro e a senadora Daniela Ribeiro. Sim, Daniela. Que já está à frente, né? Já vem com a luta juntamente com Edna há um bom tempo. Já tem uma caminhada, já tem uma história. É uma pessoa que a gente convive aqui em Campina Grande, que a gente sabe que é acessível. Sim. E aí vamos alargando, né, esses passos. Ótimo, né? Ótimo. No início da semana já dou notícia aí a respeito desse contato com o Ranieri Paulino. Pronto, perfeito. Eu já só não posso, já adiantando, a próxima sexta-feira de hoje, às 8, eu não vou poder, porque eu vou dar uma aula, né, que já está marcada sempre todos os setembros, sabe? Eu dou. Aí já está marcada para a próxima segunda-feira pela manhã, tá certo? Tranquilo, a gente se combina, a gente vai ajustando. Tranquilo. Muito obrigado, viu, doutora? Tá, muito obrigada também. Até logo, bom final de semana e bom feriado. Amém, para todos nós. Tá, um abraço. Tchau, Janduí. Janduí já foi. Tchau. Tchau. Só para Sim, Janduí. Reafirmar o compromisso. Né? Oi, Janduí. Só o pessoal da casa. Só da gente. Fecha. A internet, Janduí, tá na câmera, né, Janduí? Vereador Janduí. Eu tive que arrumar um localzinho para conseguir uma conexão melhor, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu quero fazer das palavras dos nossos representantes aqui na Casa Legislativa, principalmente o doutor Olímpio Oliveira, Carol, reafirmar o meu compromisso mais uma vez, que eu me emociono muito quando eu posso participar de algo tão importante nas nossas vidas, que é contribuir para a saúde, principalmente nesse contexto. Obrigado. Valeu, Janduí. Bom final de semana, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado aí, viu, Vinícius? Vinícius. Aqui é o fiel escudeiro. É, verdade. Valeu, um abraço. Um abraço. Qual é o telefone da rádio? Eles vão ligar? Vão ligar agora.